A gente vai fazer um vídeo comemorativo pelos 100 vídeos do canal, em que eu vou falar 100 coisas que me inspiram no Dharma. Assim. 50 professores e 50 coisas que acontecem. Assim. Então, o que existem. Então, a 100ª coisa é o Google. O Google é uma resina que a gente usa de incenso em cerimônias, particularmente em cerimônias iradas, e que tem um cheiro muito peculiar que eu gosto muito. Estou sempre tentando achar no eBay para comprar. Os 84 Mahasiddhas, que é uma das coisas que me atraíram para o Vajrayana, que eu mais quis estudar, que todo livro que sai eu vou atrás, tento adquirir, e sempre acho interessante que são mestres do Vajrayana de um período que vai do ano talvez 800 até o ano 1200. Algumas pessoas dizem que a tradição dos Siddhas seguiu na Índia até 1600, mais ou menos. Mas esses 84 que foram biografados como um conjunto e se tornaram inspiração das tradições Sarma e depois também da tradição Nyingma, eles são mestres iconoclastas, mestres com poderes mágicos, mestres de todas as caças, todos os estilos de vida, e que encontram um guru, fazem a prática e atingem a realização. São histórias muito inspiradoras. Então o altar, né, que é um elemento crucial da minha prática diária e que deveria ser da prática de todo mundo. A figura do Bodhidharma, né, o Bodhidharma levou o budismo para a China e é o principal patriarca do Zen, ou do Shan, né? E é uma figura também extraordinária, que é muito feio. Tem várias histórias interessantes também com o Bodhidharma. Então acordar, na verdade é bom acordar e ouvir o sino depois, mas ser acordado pelo sino com 10 minutos para chegar no templo também é bem inspirador. Então a figura do Shantideva, que era, né, um monge que só comia e fazia cocô. Os monges achavam que ele não estudava, que ele não sabia nada, e que né, começaram a desafiar ele para ver o que ele falava, e ele compôs o caminho do Bodhisattva e mostrou para todo mundo que ele era o tal, saiu voando. Que é um dos textos cruciais da tradição indo-tibetana. Então, o som do tambor no puja de protetores. Tum, 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 tum. Impressionante, quando tem alguém fazendo protetores. O Paksho Rinpoche, que teve no Brasil já algumas vezes, que é uma figura, né? O Paksho Rinpoche, que é dessa linhagem que chama Taklon Kagyu, ele é o principal. Ele é irmão do Yangtze Rinpoche, né? Do Yangtze do Digo Chense Rinpoche. E a família toda dele, né? Começar a listar os lamas aqui. Então, quando a gente recebe os lamas, né, tem uma fumaça, que é uma oferenda de fumaça de sangue que a gente faz na chegada dos lamas, e é uma fumaça branca e densa. É muito inspirador ver aquilo. O Terton Nankadrimi Rinpoche, que veio ao Brasil em 98, concedeu um ciclo de iniciações, e que é um excelente lama Nyingma, já idoso, e que é uma luz nesse mundo, né? Então as tankas, essas pinturas que eu tenho aqui atrás, que são para pendurar na parede, né? Tipo, uma ideia meio entre tapeçaria e pintura. E outras tradições têm outras formas de arte no budismo, mas essa coisa das tankas mesmo no Tibete eu acho bem bonito e é bem inspirador. Estou sempre reparando e querendo saber mais. A figura do Drukpa Kunle, né? Drukpa Kunle era um yogi de louca sabedoria, que os butaneses querem dizer que era butanês, mas os tibetanos acham que ele é tibetano, e que é o responsável pela pessoa ir no Butão e achar um monte de pênis pintado pelas paredes, porque pela figura dele ele aprontou várias... e ele demonstrava a hipocrisia institucional, né?
e tinha também poderes milagrosos. E era um lama extraordinário, assim. A biografia dele é The Divine Madman. Então, uma coisa bastante inspiradora é quando o professor nos dá uma bronca da gente sair chorando, assim. Isso para lembrar pro resto da vida. Até quando a gente vê outra pessoa, a gente fica constrangido também. A figura do yogi, o Shabkar, outro yogi, que era um yogi Nyingma e Geluk, né, que praticou a vida toda, também tinha essa... não é que ele zombasse das instituições, mas ele estava meio que acima e além das instituições, né, lá dentro do Tibete. Outra coisa que me inspira muito no budismo é a própria língua tibetana. As características dela, ver alguém falando o que dá para soar como um tibetano articulado e gentil. Quando a gente vê um lama falando, é um pouco mais que a voz, tem algo impregnado na língua tibetana. Então a Jetsun Kusho, que teve no Brasil também, a irmã da Sua Santidade Sakya Trinzin, e que é uma... Nossa, a história dela dá para ficar contando. Ela era uma princesa no Tibete, depois virou empregada doméstica no Canadá, faz 4 horas de prática por dia. Quem puder ouvir a história dela, ouve a história dela. Uma coisa que eu gosto muito também, bem coisa de intelectual, são os resumos estruturados. Que eles pegam os textos e eles, às vezes tem mais de um para o mesmo texto. Então a pessoa vai lá e examina como é que o texto pode ser dividido. E como é que poderia fazer um índice, né? Às vezes frase por frase. E eles são muito elaborados, eles são ensinamentos em si mesmo, né? Agora tem ensinamentos sobre o resumo estruturado dos textos, né? A figura do Dolpopa, a pessoa que propôs o Shentong, começou a linhagem Jonan, é uma figura extraordinária. Tem numa tanca que ele era meio... Aparentemente ele era meio assim, obeso, que nem eu, assim. Uma coisa que eu admiro nele. Então, outra coisa que inspira é rodas de oração, tanto as manuais quanto as que tem nos templos, que a gente gira e tal. Quem puder girar, quem puder... É uma coisa que é curiosa, assim, porque é muito alienígena para nós, mas revela alguma coisa sobre a prática. Tem uma figura do Dzongsa Rinpoche, professor extraordinário, já fiz um vídeo sobre ele. E quem puder conhecer pessoalmente, faça isso nessa vida, sem perda de tempo. Os bons tradutores, quando a gente começa a ouvir um negócio e a gente entende as duas línguas e a gente vê que as escolhas do tradutor, ele pensa, talvez... O oposto também acontece quando a gente vê um tradutor que talvez a gente tivesse uma opção melhor, mas quando a gente vê uma pessoa que acerta, às vezes a pessoa começa a dar uma... essa pessoa realmente entende o Dharma, essa pessoa que está traduzindo, né? O Dochen Shedorji, que era um outro... Eu adoro o mestre meio iconoclasta, né? Então ele andava com uma espingarda, tem várias, aprontou várias também. E o Patro Rinpoche era muito devoto a ele, né? Ele era uma das emanações dos Chense. Ele vivia como um desgarrado, assim, vivia nômade, andava com... Tinha um rebanho com ele e um monte de gente, daí montava tenda em algum lugar e era uma figura. Cães de centro do Dharma, né? Todos os animais de estimação, mas os gatos eles ficam meio escondidos às vezes, então os cachorros são mais evidentes. Eles, às vezes parece que eles têm boa prática, assim. O Shantrakshita, Khenpo Shantrakshita, que levou a linhagem monástica para o Tibete sob o convite do rei Tuison Detsen, e que também estabeleceu uma forma particular de interpretação da Madhyamaka, que é o que se mantém na tradição Nyingma até hoje. A agitação, quando as pessoas começam a preparar os pratos do Tsoke, que é uma oferenda de alimentos que tem, né? Então as pessoas levantam na hora da prática, assim, e, né, começam a se mexer, assim, parece um monte de abelha, e quando vem tudo aquilo para nós pronto, assim. A figura do Gorampa, né? O Gorampa é uma das pessoas que fez uma refutação ao Tsongkhapa, que coisa, né? Então é a partir dele que a gente estudou algumas vezes o Madhyamaka Avatara do Chandrakirti. Então o texto dele foi proibido
né? O texto que refutava o Tsongkhapa foi escondido nas bibliotecas. E ele é interessante, ele é claro, ele é muito maior do que isso, né? Um grande professor da linhagem Sakya, mas eu conheço ele por causa dessa história, pelo texto dele ter sido perseguido, né? E também pela interpretação dele do Madhyamakavatara, porque por acaso foi o professor que calhou quando eu ouvi o ensinamento, que eles usaram o comentário dele, né? No caso do Zonso Chensen Poshildo. Então o som da chuva enquanto se faz prática, às vezes, né? Shamatha, ou mesmo prática com mantra, assim, e daí tem uma chuva suave lá fora, assim. É uma coisa. O Taranata também é outro professor, eu acho que é da linhagem Jonan, e ele era um historiador e também ele produziu vários textos importantes sobre várias coisas que a gente sempre, até hoje usa bastante, assim, mesmo não sendo da tradição Jonan. Ele é uma figura, ele e o Dolpopa são os mais conhecidos, talvez, né? Não sei se eu estou falando bobagem, mas ele também tem bastante ensinamento sobre os Mahasiddhas, sobre Tara. Quando um pássaro entra na sala de prática, é bem inspirador também. Aí vem um praticante, tem material para tirar o pássaro de dentro, assim, né, para não machucar, porque eles podem se debater na janela. Mas às vezes parece que eles vêm ouvir o ensinamento, assim, vão para perto do lama. É interessante a experiência. O próprio Tsongkhapa, né? Então botei lá o refutador do Tsongkhapa e agora boto o Tsongkhapa. O Tsongkhapa é muito inspirador. Se diz que ele tem que a linhagem Gelupa se tornou tão poderosa pela prática de mandala dele, principalmente. Então a oferenda de mandala dele produziu aquele reino tibetano que por muito tempo foi um reino que preservou o Dharma de forma justa e, né? Depois pode ter acontecido alguma coisa, um problema ou outro, mas não, com certeza não foi culpa do Tsongkhapa. Tsongkhapa não tem nada a ver com isso. Arco-íris que surgem no momento certo, né? Então a gente está num evento, assim, num momento dos ensinamentos, e quando vem aquele efeito especial, né? Não sei, a gente fica pensando, será que os lamas conversam com alguém para produzir? O pessoal das luzes, não sei. A figura do Marpa, né? Quando a gente começa a se inspirar com a figura do Marpa e prestar atenção na linhagem Kagyu, o Milarepa é mais cinematográfico, mas a história do Marpa é também fantástica. Também a devoção do próprio Trungpa Rinpoche ao Marpa, as canções dele, é muito interessante. Então, a luz das lamparinas antes do nascer do sol, assim, na casa de lamparinas, um monte de lamparinas, e ainda não nasceu o sol, tá aquele lusco-fusco, mas as lamparinas estão lá mandando ver, porque um grupo acordou para fazer elas bem cedo, né? O Karmapa, né? Nossa, que poder espiritual, poder de botar um chapéu e todo mundo acorda, todo mundo não é um chapéu comum também, né? Mas e esse Karmapa, o 17º, e o 16º Karmapa, nossa senhora, né? Eu não sei os outros que não tem foto, com certeza, né? Eram fantásticos, mas esses dois, só de olhar assim já tem um efeito, só de ver de longe, assim, ver pelo vídeo, não é coisa ordinária, né? Como dizem. Então, quando está fazendo prática, e daí tá rosa lá fora, particularmente prática de Tara, e o céu fica rosa lá fora. Nossa. O Terton Kosum Limpa, também outro professor mais recente, que também tinha um comportamento, entre aspas, não vou dizer ultrajante, mas ele era impactante, assim. Faleceu já, não pude conhecer ele, mas a gente ouviu histórias, o Shagdu Rinpoche contava histórias. Ele teve no centro dos Estados Unidos, ele passou algumas práticas para o Shagdu Rinpoche, é um Terton extraordinário. Uma figura também, só de ver foto já tem a prática de circumambulação, né? Caminhar em torno dos monumentos quando a gente vê alguém caminhando. É bem inspirador, assim. O Khenpo Naga, né? O Khenpo Naga Penzel, um professor do Shagdu Rinpoche, que escreveu o Guide to the Words of My Perfect Teacher, o Guia das Palavras do Meu Professor Perfeito. E tem uma biografia dele também extraordinária. Deixa eu ouvir histórias, né? Agora já tem o segundo Khenpo Naga.
E ele era da linhagem do Patrul Rinpoche, da linhagem do Longchen Nyingtik, né? Do Jigme Limpa, Patrul Rinpoche, dos Chentse, desse pessoal aí. Então, quando a gente vê a Sangha se esforçando para realizar uma coisa, ou levantar fundos, ou para fazer prática intensa, completar uma acumulação, e o pessoal coloca energia nisso, é bem inspirador, assim. O Jigme Chense Rinpoche, que é tão bonzinho, mas ele é tão irado. Na bondadezinha dele, ele fala tão manso, mas ele destrói, não sobra nada. Ah, tem que vir ao Brasil de novo, tá? Faz tempo que ele não vem. Então, quando a gente fez alguma prática e começa a perceber os sons como mantra, então o barulho da água, os ruídos viram mantra, os barulhos todos, não é? Parece mantra isso. Ah, isso é um sinal que a pessoa fez alguma prática. Não dura muito para nós, né? Que somos meros. A figura do Huineng, o sexto patriarca, que ele era um servente e ele ouviu um monge recitar. Ele era um, sei lá o que ele era, um camponês, assim, e ouviu um verso do Sutra do Diamante, e ele chegou lá e se tornou o patriarca do Zen, o sexto patriarca, né? Ele tomou o lugar, recebeu a transmissão. Ele chegou totalmente humilde do nada, assim. E ele ouviu e aquilo foi suficiente, assim. Tipo, ele já, né, debateu, teve um debate do Dharma, só aquelas poesias assim incompreensíveis em Koan, assim, e daí ele foi reconhecido como o sexto patriarca, isso na China, né? As tormas, que são oferendas tibetanas, bom, tem que ver, e o pessoal fazendo, é bem inspirador. A figura do Shojang Trungpa Rinpoche, mestre inigualável no Ocidente, né, que por 18 anos nos Estados Unidos ele fez mais do que... É inacreditável tudo que ele fez, tudo que ele deixou, né? E o jeito que ele adaptou os ensinamentos para os alunos, e os ensinamentos tão presentes até hoje. Então, quando a gente vê assim a pátina nos templos e nos objetos de prática, né? Algumas vezes, quando tu compra, às vezes vem meio imitado, assim, um sino que parece velho, porque alguém, né, fez relicou, né, como se fala em guitarra, assim, fez a guitarra parecer que ela foi usada, assim, mas ela não foi usada, ela foi só, né, bateram com um martelo nela até ela ficar meio gasta. Então, as pessoas às vezes vendem. Isso não é inspirador, mas quando tu vê uma coisa que eu vi uma vez, foi um praticante que tinha um monte de textos de prática, e as páginas já eram meio... Ele era um praticante mais antigo, as páginas já eram amareladas e meio... Tu via que elas tinham sido... O cara tinha usado aqueles textos, assim. Não era pouca coisa, assim. Então, o cara praticou, né? Mas todo o material usado, assim, do Dharma... O pessoal limpa, vou limpar meu sino, deixar bem... Não. Quanto mais velho parecer, mais inspirador vai ficar. Então não se limpa certas coisas, assim. O Jamgon Kongtrul Lodrotai, que era um erudito fora esses polímatas, né? Esses pessoal que parece que não fizeram mais nada na vida, a não sei escrever, porque o volume de coisas que eles produzem, a profundidade do que eles tratam, mas daí quando tu vê, eles ainda fizeram não sei quantos zilhões de retiros e zilhões de atividades, e produziram coisas, e é uma coisa, não dá para entender como é que existe certas pessoas. Então, outra coisa que é inspiradora é os iniciantes que mas quando eu for lá, daí como é que eu entro? A pessoa fica meio nervosa, assim, né? O Dzongchen Trungpa Rinpoche, ele descreve que ele acha muito bonito quando as pessoas ficam nervosas na presença dele, não por ele, mas tipo, pelo Dharma, assim, né? A figura do Mipan Rinpoche, a gente estava falando no Jamgon Kongtrul, a gente fala do Mipan Rinpoche, que é a mesma coisa, mais ou menos, assim, só que um pouco menos institucionalizado, porque, né, o Mipan Rinpoche ainda era meio autodidata ainda por cima, né? O Jamgon Kongtrul estudou, pelo menos, mas o Mipan Rinpoche era que nem o Jamgon Kongtrul, só que era... saiu aos 8 anos já escrevendo tratados, né, complicadíssimos, que ninguém entende. Ninguém entende exagero, né? Eles entendem, a gente que no Ocidente não entende.
Então tem as crianças do Dharma, né, que são os filhos dos praticantes, que eles às vezes contratam babás, às vezes tem num retiro que a gente fez recentemente, montaram um lugar para eles, para fazerem atividades e tal. E a gente vê crescendo, né, ao longo dos anos, assim, é bem inspirador também, principalmente quando elas ficam no Dharma, né. A figura do Ikkyu, que é outro, né, acho que já tem uns 15 meio louco aqui, né, louco entre aspas, professor meio da pá virada. Então o Ikkyu era um monge japonês que curtia prostíbulo, assim, que gostava, tem vários poemas muito bonitos, assim, era um ser realizado mesmo, assim, não era, tem isso no budismo, assim. Então a prática de peregrinação, né, que a gente vê as pessoas passando esforço para pagar a viagem, depois lá na viagem passam mais esforço com o doente, né, tem uma série de dificuldades. E para presenciar, para fazer prática nos lugares, para pegar inspiração, é uma prática essencial, né? A gente fala tanto de... O pessoal acha que o budismo é ficar parados no shamatha, né? Mas ver monumentos, circunambular, estupas, tudo isso é prática, né? A figura do Vairotsana. O Vairotsana foi das pessoas que introduziu o Dzogchen junto com o Rinpoche, com o Guru Rinpoche no Tibete. E tem um texto fantástico que saiu tradução não faz muitos anos, assim. Eles traduziram num tibetano bem antigo, é como se fosse quase uma tradição Kama. É porque a maioria... Bom, essa é uma outra explicação se eu for fazer isso agora, se eu for falar isso agora. Então, as estupas, né? A gente estava falando de circunambulação, então esses monumentos peculiares budistas que são as estupas, e elas são, mesmo para quem não entende, acho que ninguém entende muito bem, mas elas são bem inspiradoras, assim, essenciais para a prática. Tem uma estupa no Brasil, tem estupas para, né, os praticantes fazerem peregrinação e caminharem ao redor. A figura do rei Tristan Detsen, que convidou o Guru Rinpoche ao Tibete, e o Khenpo Chandrakshita, né? Então, já tinha budismo no Tibete, mais ou menos, mas o Tristan Detsen aqui fez a coisa funcionar mesmo. Então, quando a gente lembra certas coisas que a gente passou com a Sangha, com o Lama, então isso é uma coisa meio inspiradora, assim. Certos momentos, assim, né? Memórias que a gente tem do nosso Lama. A figura do Sri Simha, professor do Guru Rinpoche, tem histórias, tem ensinamentos entre eles, assim, que o Sri Simha deu para o Guru Rinpoche. A gente fica, nossa, o Guru Rinpoche recebeu um ensinamento. Ele já nasceu Buda, mas mesmo assim ele fez prática e recebeu um ensinamento. Mas, na verdade, teve só o Sri Simha de professor, mas eu escolhi ele entre os outros Vidyadharas que ensinaram os outros 8, né, mais do Garab Dorje, são 9 Vidyadharas que ensinaram o Guru Rinpoche. Então eu falei tantos mestres da pá virada, então a própria louca sabedoria é uma coisa que inspira bastante, o fato de ter esses mestres não convencionais, ultrajantes, né? Se não tivesse isso, eu, por exemplo, não teria interesse no Dharma, se fosse todo mundo certinho, que nem o Dalai Lama. Agora eu entendo o Dalai Lama, entendo o Buda Shakyamuni, mas se eu não tivesse o Trungpa Rinpoche, o Dochen Siache Dorje para me conduzir aqui, eu não tinha chegado nisso. Então a figura do Digme Punsuk Rinpoche, que criou está lá na China ainda, um mosteiro enorme, tem 40 mil pessoas estudando e praticando, uma cidade, né? E ele é um erudito da tradição do Mipa Rinpoche, um dos professores do Digme Trongpa Rinpoche também. É uma figura, não é falecido já, não é pouca coisa. Agora, recentemente, o Dzong Satyen Rinpoche elogiou muito a sobrinha do Digme Punsuk Rinpoche, a Jetsun Mumso, né? Falou que é uma das mestres vivas dele, do Dzong Satyen Rinpoche. Então, uma coisa que inspira bastante é as dores no joelho, quando a gente está fazendo meditação, ou outras dores, mas a do joelho ela é particularmente bonita, assim, né? Então, é uma coisa muito inspiradora, curiosamente, é muito inspirador. Então, o Tuko Orjen Rinpoche, nossa, né? Também outro professor extraordinário da tradição Nyingma, Kagyu Nyingma também. E tem esse livro Blazing Splendor, e toda a família dele, né, que inclui o Pakshon Rinpoche, o Yangtze, o Choklin Rinpoche, é uma máfia, né, é uma coisa incrível. As oferendas de água, acordar mais cedo para fazer água na tigela, botar as águas na tigela, um monte de tigela. Depois elas são...
As oferendas todas são muito inspiradoras, as torma, incenso, as tigelas de água, né? Porque elas representam todo um mar de oferendas que a gente faz, né? Então a gente usa essas substâncias acessíveis assim para fazer oferenda. Se fala também torma, chutor, né? Torma de água. Outro mestre da pavirada, o Gedung Schöpel, né? Do século XX. Eu já vi um professor assim meio falando, eu não entendo o fetiche, um professor meio falando, eu não entendo esse fetiche que o pessoal tem pelo Gedung Schöpel. Assim, bom, o Dalai Lama pelo jeito entende, o Dzongchen Rinpoche também entende, então eu acho que eu vou ficar com esses dois e não com esse cara aqui que tá achando que é uma figura que tem sempre uma reverberação, falando, saiu vários livros dele, sobre ele recentemente, né? Era um monge também que tinha um comportamento... viajou pela Índia num período... Era um moderno tibetano, que os tibetanos não são modernos, até hoje não são muito modernos, mas naquela época, então, no início do século passado, eles não eram nada modernos, né? Mas o Gedung Schöpel é um exemplo de tibetano moderno, o primeiro exemplo de tibetano moderno, que tinha um jornal tibetano, umas coisas assim, daqui a pouco usaria o Face, sei lá. Então, retiros que tem pouca gente, assim, retiro tranquilo, né, às Uniuni tem muito pouca gente fazendo. E é um retiro que tem um outro tipo de intimidade entre os praticantes, né, quando ele é pequeno, quando não tem muitos participantes. Aí o Kangyur Rinpoche, né, o pai do Jigme Chense Rinpoche, é um lama, só de ver a foto dele já tem. Agora vamos fazer um filme, vai sair em breve um documentário sobre ele. Outro retiro que é legal, além de retiro com pouca gente, é retiro quando tem muita gente. Quando tem muita gente, tem outra inspiração também. O problema é só quando o retiro tem mais ou menos, daí não é tão legal. Então o Neten Choklin Rinpoche, que teve no Brasil recentemente também. Nossa, professor, não é da família do Tukordjen, esse Choklin, outro Choklin é da família do Tukordjen. Então, quando a gente faz prática com calor, com frio, com fome, com sede, por exemplo, na prática de Nyuni, mas também quando está perto do almoço, sei lá, qualquer dificuldade desse tipo, com o tempo isso inspira a pessoa. A Mandarava, uma das consórcios do Guru Rinpoche, professora também da Yeshe Sogyal, ela passou ensinamentos para a Yeshe Sogyal, trocaram, na verdade, ensinamentos uma com a outra, né? Então ela, que era uma beldade, né, que rejeitou príncipes e tudo, encontrou no Guru Rinpoche o acolhimento espiritual, né, que ela queria ser monja e o pai não entende. Bom, tem toda uma história, é bem impressionante, assim. O som do Jalin. O Jalin é um instrumento tibetano, é da família do oboé, de palheta dupla. É um som... Aquilo ali, se tu não lembra na outra vida, tu tá morto. É muito intenso, impressionante, né? Sua Santidade, o Dalai Lama, né? Barbaridade, tia. Sua Santidade, o Dalai Lama. O que tem pra falar sobre esse cara? Nem precisa falar nada, todo mundo conhece, todo mundo acha impressionante. Estrangeiros que vêm para o Brasil praticar o Dharma. Então, já viram isso? O pessoal pode ir para qualquer lugar do mundo e daí aqui no Brasil vem um professor ou tem um evento e eles vêm para cá, né? Pelo Dharma, não pela praia. Eu sei alguns que eles nem vão na praia, eles não fazem nem turismo, eles vêm só pro Dharma. Aí é inspirador, né? Então a figura da Matig Ladron, né, professora do Chod, que recebeu do Padam Passanjê e levou para o Tibete o Chod, né? Levou a viagem do Chod para o Tibete. Então essa coisa assim, quando um praticante faz muita prostração e deixa uma poça de suor ali no chão, assim, você, aquele lugar ali está marcado por uma pessoa que gerou mérito. Então a figura do Chandrakirti, né, escritor desse Madhyamakavatara, que o Gorampa comentou, que a gente estava falando agora há pouco, então, que ordenhou um desenho de uma vaca. Esse milagre é bonito, né? Parar o sol não dá nada, agora ordenhar um desenho, né? Nós estávamos falando do convencional e do relativo, o cara foi lá no convencional e tirou leite do convencional.
Esse aqui é o cara, né? Ver como os lamas respondem a mesma pergunta depois da milésima vez, a mesma. A gente ouve, quando a gente está há 10, 20 anos no Dharma, a gente ouve as pessoas fazendo as mesmas perguntas. As pessoas não têm muita criatividade. Então é sempre as mesmas coisas que as pessoas perguntam. Mas os lamas têm uma paciência que tu vê dia após dia, ano após ano, eles respondendo com o mesmo tom calmo. E de acordo com a necessidade da pessoa, às vezes a resposta até muda um pouco. Assim, tu percebe, olha só, tem alguma, alguma coisa aqui. A figura da Yeshe Sogye, a gente falou da Mandarava, né, a segunda principal consorte do Guru Rinpoche, mas principal no Tibete, né, que foi a Yeshe Sogye, que escondeu os termas, que lembrava tudo, tinha um poder de lembrança total dos ensinamentos. Era o Guru Rinpoche em forma feminina, né, era uma praticante realizada, um Buda na forma feminina. Então, quando os lamas contam histórias sobre os lamas deles e começam a chorar, isso é uma coisa inspiradora. E não é difícil de acontecer. Eu já vi algumas vezes, assim. E o Dilgo Chense Rinpoche, então, o Dilgo Chense Rinpoche, bom, tem gente que vai chorar só de lembrar do Dilgo Chense Rinpoche. Já ouvi uma professora falando que o Dilgo Rinpoche dava para entrar na sala e permanecer mais ou menos com compostura, assim. Mas que o Dilgo Chense Rinpoche quase que dava medo, assim, que dava uma coisa assim no corpo, assim, de estar na presença dele, que não era eu ouvi esse comentário, assim. E essa é uma pessoa muito devota de ambos, né? Tanto do Dudjom quanto do Dilgo. O templo limpo, com vinagre, daí fica o cheiro de vinagre. Isso é uma lembrança inspiradora, assim, né? Não sei se é todo o templo que faz isso, mas... A figura do Garab Dorje, né? Esse é outro que a mãe abandonou e ele estava lá numa boa, assim, tava... Esses mestres que nascem realizados, eles não precisam nem fazer prática. E o primeiro professor humano do Dzogchen nesse mundo aqui. Então, tem aquelas pessoas que gostam de trabalhar com limpeza ou cozinha em centro de Dharma, que não é o meu caso. Eu não gosto de trabalhar nem com limpeza nem com cozinha. Tem que fazer, a gente faz, né? Mas gostar, daí já é outra etapa, assim, regozijo com a prática. Agora, tem gente que tem um mérito específico de gerar mérito com esse tipo de atividade. As pessoas, às vezes gostam. E o Dudjom Rinpoche e o Dudjom Limpa, botei no mesmo item, porque é a mesma coisa. Né? Embora eles sejam bem diferentes, um bem irado e o outro pacífico, né? Um renascimento um do outro, assim. Então, o principal professor da tradição Nyingma foi, né, quando o Dalai Lama inventou que tinha que ter um chefe, né? Porque a Nyingma nunca teve chefe. Escolheram do Dudjom Rinpoche, obviamente, né? Então, quando a gente vê que a pessoa era meio bronca, assim, ela começa a praticar o Dharma e ela começa a ficar mais contrato, a gente vê um progresso externo, superficial, assim, a pessoa pode até não ter nenhuma, mas a pessoa aprende a se portar e ficar gentil. Isso daí, quando acontece, é impressionante mesmo. Então, e o Jigme Limpa, né? O Jigme Limpa, o Terton, que entrou em contato com... que viu o Longchenpa, recebeu ensinamentos do Longchenpa. A linhagem dele é a principal linhagem Nyingma praticada, talvez. A linhagem do Jigme Limpa e a linhagem do Dudjom são as duas mais badaladas dentro da Nyingma, né? Praticantes que são pessoas difíceis, mas que persistem praticando. A Sangha não aguenta eles, mas eles não desistem. Depois de uns anos eles ficam bem inspiradores, assim, é bem interessante, assim. A figura do Longchenpa, esse daí é outro, esse não é um ser humano, esse daí é um alienígena, isso daí não pode, o que o cara escreveu não dá nem pra, né, ele é o principal codificador mesmo da tradição Nyingma. Foi quando os Nyingma viraram Nyingma, porque antes dele tinha o Ronzongpa e tal, mas eles não eram unificadores, né, e sistematizadores da tradição Nyingma, como foi o Longchenpa. É um papel parecido com o Tsongkhapa teve na Gelug, né?
Então, e a prece entre as sessões, eu não sei de cor aqui, mas o momento quando tu tem aquele intervalo que tu pode ir no banheiro e tem que ter a prece entre as sessões, e a prece entre as sessões é tão profunda. Ela é as últimas palavras de um lama quando ele faleceu. Daí a gente fica com aquilo quando vai para o intervalo, assim. Acho que era o Terdaglimpa, eu não tenho certeza, mas acho que é as últimas palavras do Terdaglimpa. O Milarepa, né? Nossa! História mais não sei nem que adjetivo usar, né? Mas é a biografia mais impressionante do Tibete. Um tibetano que virou um Buda depois de cometer vários crimes. Nossa, isso aí. Pessoa que realmente se corrigiu e passou muito trabalho e atingiu uma realização muito evidente para todo mundo. Assim. Aquelas pessoas que perguntam e não param de falar, elas vão pro microfone, elas têm toda a coragem do mundo e elas não estão nem aí e elas não param de falar. E eu sou uma pessoa que sou muito julgadora, assim, começo a ficar meio constrangido. Mas a pessoa não está nem aí e ela começa a dar ensinamento pro lama e daí tu pensa, nossa, isso também tem que inspirar a pessoa, né? Então, a figura do Shagdu Rinpoche, a sanga e a linhagem do Shagdu Rinpoche, que veio para o Brasil, né? Que coisa extraordinária. Não é pouca coisa, não tem muito o que falar também, né? Mas os lamas que estão trabalhando, a Lama Tsering, a Khandro, o Jigme Trungpa Rinpoche, a Lama Yeshe, a Lama Rigdzin, né? A Lama Sherab, o Lama Norvo. Então, esses lamas que trabalham para preservar o que o Rinpoche realmente ensinou. É fantástico. E a sanga também, né? Então, quando a gente vai nas estátuas, às vezes tem pessoas que deixam dinheiro nas estátuas. Eu acho inspirador isso. É uma prática que é perigosa, né? Mas é importante. A figura do Patrul Rinpoche, que não era um mestre de louca sabedoria, mas que no fundo era, né? Porque ele ninguém sabia, ele andava disfarçado, né? Ninguém sabia que ele era Rinpoche. Botavam ele para trabalhar e batiam nele, e ele não estava nem aí, ele ouvia o ensinamento que ele mesmo tinha dado. O pessoal começava a ensinar, esse livro do Patrul Rinpoche é muito bom, vamos estudar. E o cara não sabe que está falando com o próprio Patrul Rinpoche, né? Estou traduzindo um livro sobre essas histórias, já tem no meu site algumas, mas vai sair do Mathieu Ricard o livro. É um lama, né? Então, quando a gente vê alguém que avança mais rápido que nós no Dharma, assim, a pessoa chegou com 3 meses de prática, já sabe tudo das práticas, entende o Dharma, já é íntima dos lamas, assim, já está por dentro, tem muito mais... Nossa, tem gente que funciona, é um motivo para inspirar a pessoa. Então, né, tem essa linhagem do Asanga, né, a linhagem que chama da vastidão. Então o Asanga recebeu, que entrou em contato com Maitreya levou ele para a Terra Pura e ensinou os textos para ele, né, passou essa terceiro giro da volta do Dharma, principalmente é dominado pelos textos do Arya Asanga. A língua do sânscrito, se o tibetano é inspirador, o sânscrito então, que não é uma língua, que não era para ser a língua do budismo, né, mas acabou sendo no Mahayana, e o sânscrito tem uma conexão com a nossa tradição europeia também, de língua, com o português, inclusive. Então eu acho muito bonito, assim, quando também tem alguém que sabe fazer uma pronúncia castiça do sânscrito, né? Então, se a gente falou da vastidão do Arya Asanga, tem a profundidade do Arya Nagarjuna, né? Então, porque é a tradição da profundidade da Madhyamaka, né? Então, ele que está no segundo giro da roda do Dharma, no segundo Aningma, no segundo e no terceiro giro, tem essa visão, né, da Madhyamaka. Revelou o Prajnaparamita. Sem o Anagarjuna, ninguém daria bola para o Prajnaparamita. Então ele foi o grande divulgador. Quando a gente fala vacuidade, a gente tem que lembrar do Nagarjuna. Então quando a gente faz alguma coisa ou conta alguma coisa e o lama gargalha, então quando a gente faz o lama rir alto, é um momento inspirador. E quando a gente lembra disso, assim.
a figura do Guru Rinpoche, nascido no Lótus, né? Padmasambhava, com as emanações todas, produzindo todo esse benefício no Tibete e no resto do mundo, e é o principal professor do Vajrayana, né? Principal domador dos seres terríveis na direção do Dharma, assim. É só chegar perto dele que a pessoa vira praticante do que é bom e do que é profundo. Então, esse é o exemplo. Todo professor do Dharma é o Guru Rinpoche, né? O Guru Rinpoche é aquele que nos leva para o Dharma só pela presença dele, assim. Então, esse é o... Então, algumas vezes tem um praticante antigo e ele fala uma coisa e 20 anos depois tu ainda lembra, assim. Para ele não foi nada, ele falou porque ele ouviu de um lama, mas é que naquele contexto, daquele jeito, assim, então algumas coisas voltam na tua cabeça vez após vez, e né, é que o ensinamento ele foi magnetizado pelos professores, por acaso ele veio através daquele praticante, naquele momento que tu estava trabalhando com ele, assim, né, não é nenhum momento formal nem nada, é bem impressionante. E né, o príncipe Siddhartha, o Buda Shakyamuni. Então a gente termina com a fonte da inspiração, o budismo, que é o Buda. Ficou longo, talvez, acho que nem ficou tão longo assim, né? Mas eu estava pensando como fazer esse vídeo e não está numa ordem assim muito... Está um pouco na ordem de o que é mais inspirador, o que não é, outras coisas estão fora de ordem. Eu não fiquei muito tempo fazendo essa lista também, deve ter um monte de coisa que eu não botei. Deve ter umas coisas que talvez, né, se aparecesse outras coisas eu ia ter que tirar, mas foi do jeito que foi, tá bom? Que quando eu vi já estava em 100 vídeos, então tinha que fazer alguma coisa, daí eu pensei nisso e daí me deu trabalho. Então, vamos lá. Vamos ver na edição se eu vou botar mesmo como eu pensei que eu ia botar aqui as imagenzinhas das coisas que eu tô falando. Isso vai dar outro grau de trabalho, né? Vamos ver se eu passo por isso. Até amanhã. Então, assine meu canal. Se quiser, clica naquela sinetinha que faz a notificação chegar. Por favor, assine meu boletim informativo por e-mail. E nós nos vemos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por essa prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Ganira we coragem casam banane o amalu de ngene jerezi wante jinja zo eza peka jaba do tenjo chi om so chi jamen je bene jana sawa kun chatu je o zeta ba men jo do de no ne jo geza zo da do tenjo chi me konye pe ma samba wa sa sona jante se no pa igar jo wan shu ki tu pe ko se je shin se sin da shin jo jing me do jo do panange wan cho do no do pa tenor bu yin ne ko pa mo ra sa ne lon de le da do tenjo chi pe me je son pe me zo je pe me dan la je ko se so wan pe ma cho je drama de so jin do ni be me lon je do jo chi pe den jo wan ne jembo den ba yo ne pa dan den ba zin pe je bon nan ko se jo sen tenjo do son san je guru rin po shen do kun da de wa je bo ja ba che kun sa do da pa sa so de so jin je la do so shin na sang we ba je jo wa dan zam balon je do pa jen de lo ba ma hon ba ja guru pe ma se de ken lo jo zon le lo je zan li sa son ja pa pe do ju sho sun na wa da mi da do sun ge le sho